Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados discute a proposta de aumentar de 20% para 49% o limite de participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. A ideia é aumentar os investimentos num setor que tem crescido muito nos últimos anos. As opiniões divergem. Entidades representativas das empresas parecem concordar, mas os empregados do setor temem a concorrência, também com mão de obra estrangeira. E nós vamos discutir o tema com o vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes, deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, e o presidente da Frente Parlamentar dos Aeronautas, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Deputados, quais as vantagens e quais as desvantagens da participação do capital estrangeiro? O Senado discute hoje uma reforma do Código Aeronáutico. Existe a proposta de até 100% de participação de capital estrangeiro. Deputado Washington, qual a sua opinião? A opinião é que temos que ampliar, é muito bem-vindo os investimentos externos, ainda mais com o dólar, com a moeda americana num valor alto. O Brasil hoje está em promoção, né? Está hoje em liquidação. Agora nós tivemos aí a compra aí de um grupo brasileiro, Hipermarcas, por 3 bilhões e 800 milhões de reais, 1 bilhão de dólares. Esse dinheiro vai fazer muito bem na economia, vai gerar emprego, vai fomentar novos projetos e não será diferente nos investimentos nas empresas aéreas. Iremos comprar novas aeronaves, vamos fomentar a nossa fábrica de avião, né, que é a Embraer, gerar mais empregos. E para quem tem a moeda estrangeira hoje, para investir no Brasil, faz um investimento bem barato. O que custava no Brasil 1 bilhão, passa a custar hoje 1/3 do valor. Além da variação cambial, também teve o aspecto da desvalorização das empresas brasileiras devido à crise. E não há crise, faltando dinheiro, juros altos, faltando recursos. É muito bem-vindo, é muito oportuno essa extensão. Não digo 100%, mas poderia ser 49%, 60%, enfim. Mesmo que as empresas tivessem o controle acionário, seria bem-vindo. Hoje nós temos, na área da alimentação, a maioria das empresas são multinacionais e geram milhões de empregos nesse país e aumenta a arrecadação. Deputado Jerônimo Gergen, qual a sua opinião? Primeiro quero saudar o meu colega aqui, os telespectadores. Eu não acho que este seja um setor que dê para tratar, deputado Washington, desta forma. Primeiro temos que lamentar que o Brasil esteja em liquidação. O próprio empresário Abílio Diniz disse isso essa semana, e isso é lamentável. Demonstra um Brasil sem rumo, e principalmente com capacidade de enfrentar essa crise. Vamos entregar o Brasil ao capital externo e eu não tenho nenhuma restrição a isso desde que a gente tenha controle. No entanto, no setor aéreo, é um setor estratégico para o Brasil. Se nós tivéssemos agências reguladoras com condição de fazer o controle efetivo, nem no modelo que nós temos hoje elas têm, até porque há muita interferência política por indicações meramente partidárias dentro do segmento, eu vejo um alto risco disto acontecer dessa forma. E por que o governo já sinalizou no passado, e agora o trabalho da comissão pode ter o aval do governo também? Porque como nós não temos condições de competitividade para as empresas nacionais, é muito mais cômodo abrir para que o dinheiro externo entre e tente dar a condição de competir. O que eu defendo é que nós podemos ter uma ampliação, sim, dentro de um limite razoável e seguro. Hoje nós temos 20%, como foi dito, chegar a 100% com controle acionário externo, eu não concordo, até porque os Estados Unidos hoje, deputado Washington, autoriza 25% de capital externo. É claro que eles têm outra economia lá. E a Europa, 49%. E nós temos um modelo, pegando o exemplo prático do Brasil, onde a Gol multiplicou em 35 vezes as suas ações ordinárias, sem direito a voto, e, portanto, já criou uma condição da entrada de capital externo, na prática hoje, sem que perdesse o controle. Mantém os 51%, e tem o capital externo. Se nós pudéssemos fazer uma readequação nessas mesmas regras, nós teríamos condição de chegar a quase 100% do capital externo, mas mantermos o controle acionário do Brasil.
né? Porque nós liberando como está proposto, nós vamos extinguir as empresas nacionais, né? E vamos ter uma cartelização, que o mundo já caminha quase para isto, né? Há uma centralização, né? E nós temos hoje uma realidade de que as empresas aéreas internacionais que operam no Brasil têm um custo operacional diferente do nosso, muito menor, né? E nós aqui com questão de carga tributária, falta de infraestrutura, então nós vamos perder exatamente o controle, e o que nós devíamos estar nos preocupando nesse momento era de termos um ciclo de transição de competitividade para nossas empresas. E tenho aqui, que não é o caso talvez de mostrar, mas algumas planilhas que demonstram que em momentos do ano onde nossas empresas deixam de operar voos internacionais e apenas empresas daquele país de origem operam, o preço da passagem eleva. Nós vamos ter, não é cartel a palavra, mas a falta de concorrência vai fazer com que o preço das passagens não tenha redução. Vai ter também um aumento desse valor. E o Brasil é o quarto maior mercado do mundo. Um quarto maior mercado do mundo não ter a condição de dar competitividade para suas empresas, que é o que não dá hoje, né, por falta de planejamento, falta de estrutura, falta de controle, é realmente muito perigoso e também é importante a gente dizer aqui ao telespectador, né, o projeto está sendo formatado na comissão especial. Nós ainda teremos o debate dentro das casas legislativas, do Senado e da Câmara e, obviamente, nós vamos estar atentos para fazermos as alterações através de emendas, conforme nos permite o regimento. Deputado Washington, nesse sentido da competitividade, do controle do mercado, existem alguns argumentos que dizem que a gente pode acabar como a navegação de cabotagem, quer dizer, a costa brasileira é praticamente dominada por empresas estrangeiras. Os navios que funcionam aqui, navios de passageiros, são empresas estrangeiras que dominam esse mercado. Inclusive encarece o transporte, por exemplo, do produto agrícola aqui dentro, né? O senhor não acredita que isso, quer dizer, existe esse risco de dominação do mercado? Eu penso não, onde você consegue trazer dinheiro mais barato, que o nosso juro é impraticável, o juro mais caro do mundo. Você traz dinheiro mais barato, você consegue fazer aporte na infraestrutura, você consegue competitividade, quem vai ganhar vai ser o cidadão, o mercado livre. O Brasil é um país continental, um país extenso, nós temos aí a necessidade dos serviços de infraestrutura nos voos domésticos. Nós aumentamos nos últimos 10 anos, creio eu que quase triplicamos, né? 170% o volume de passageiros. É o quarto mercado do mundo. Quando você tem aeronaves com preço, com investimentos ali, sem pagar esse leasing, com juros altos, com preços abusivos. E oferta de mercado. Hoje, quanto mais você tiver oferta, você vai ter competitividade no preço. E a concorrência é livre também. Você tendo mais investimentos, naturalmente virão novas empresas para cá, novos investimentos. Temos pequenas empresas aí que vão se fortalecer com essa parceria com capital externo, com juros mais baratos. Nós vamos ter uma competitividade muito melhor, vamos ter uma oferta de serviço de melhor qualidade, aeronaves, equipamentos novos, enfim. Com a infraestrutura de aeroportos hoje que o Brasil vem conquistando aí através do programa de privatização dos aeroportos, o Galeão mesmo está ficando um aeroporto arrumado, com investimento lá com dinheiro de Singapura, investimentos que as nossas próprias empresas brasileiras não teriam capacidade de investimento e nem juros competitivos para poder fazer esses investimentos. Então, eu creio que nós estamos no caminho certo. Concordo com o deputado não chegar a 100%, como o Senado propõe, mas 49 é um número ideal, um número europeu. Os Estados Unidos é outra realidade. Se a gente for comparar tudo aqui com os Estados Unidos, nós temos que nos reinventarmos. Então, eu estou muito confiante nessa ampliação. Deputado Jerônimo, com relação a essa questão do domínio do mercado, quer dizer, não é possível ter regras que permitam, e eu desconheço o que se faz nos outros países, mas que permitam, que exijam que as empresas continuem mantendo linhas que não são necessariamente as mais lucrativas. Eu acredito que seja esse um dos receios, né, do domínio do mercado. Quer dizer, nós temos estados muito distantes que precisam ser servidos pela aviação e que talvez não dê lucro para as empresas, né? Quer dizer,
dizer, não dá para ter regras que garantam esse controle? Isso deveria ter. Aliás, o código que está se debatendo é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Ele é amplo, mas, na verdade, nós aí nesse assunto estamos entrando no debate da infraestrutura. Não depende de ter mais ou menos capital externo nas empresas, se o Brasil tiver infraestrutura. Eu pego o exemplo da telefonia aqui. Quando houve a privatização da questão da telefonia, nós éramos os 66º país e hoje somos de número 119. Tá? Mas qual é o problema para o Brasil avançar, sendo o quarto maior mercado do mundo também? A carga tributária. Né? Nós estamos tratando, eu sou autor do marco regulatório da telefonia, né? A TIM, que é público, posso falar, estivemos lá em Santo André esses dias, de um faturamento de 25 bilhões ano, o lucro líquido é 1,5 bilhão, porque 49% disso é carga tributária. E é exatamente por isto que o Brasil hoje precisa debater, deputado Washington, essa questão da abertura do capital. Tentar injetar dinheiro para poder competir dentro de um Brasil não competitivo. O que vai acontecer? Se nós perdermos o controle das empresas, logo elas desaparecem. Nós falamos aqui fora do ar de Transbrasil, de Varig, que já é um processo interno do que agora vai virar externo. Então, a pergunta tua objetiva, essa questão de limpar aquilo que não é lucrativo, enfim, isso é um papel que as agências reguladoras deveriam estar fazendo junto com as aéreas, né? E nós temos que reconhecer, ser dono ou ser empresário do setor aéreo num Brasil sem infraestrutura e sem planejamento e com altíssima carga tributária que nós temos, nem com o dinheiro externo não vai sobreviver muito tempo. Então essa é a outra tarefa, né? O dinheiro hoje quer se permitir que entre para poder dar uma sobrevida às nossas empresas, que logo deixarão de ser nacionais com certeza e que nem as internacionais vão conseguir competir. Aí eu lembro, Aerolíneas Argentinas, né? Foi concedida para a iniciativa privada, a Argentina tinha tão pouca condição de dar competitividade que ela voltou a ser estatal, deixando um rombo maior na dívida da Argentina, na dívida pública. Então é isto que nós temos que evitar com esse debate nesse momento. Bom, e a gente volta discutindo esse assunto depois desse pequeno intervalo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje discute o aumento de participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas nacionais, com os deputados Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, e Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputado Washington, o deputado Jerônimo Gergen terminou o bloco anterior falando das dificuldades que as empresas sofrem aqui no Brasil. E eu gostaria de saber do senhor, quer dizer, esse quarto mercado do mundo basta como atração para trazer o capital estrangeiro? Porque sempre se fala que o Brasil tem muita insegurança jurídica, que as regras mudam, tem essa carga tributária. O senhor acha que isso pode afastar essa possibilidade? Quer dizer, só aumentar a permissão não vai adiantar? Eu penso que não. Eu sou muito otimista e eu tenho uma cultura pessoal de falar sempre bem do nosso Brasil e acreditar sempre que vai melhorar. Eu conheço os principais aeroportos do Brasil, conheço todas as cidades aí, todas as capitais desse país e está avançando. Você vai, o aeroporto de Brasília mesmo, quem viu o que era, o que é hoje é um belo exemplo. Sabemos que tudo isso ainda é pouco diante do crescimento do mercado. O nosso avião antigamente era um artigo de luxo, né, para executivos, hoje virou praticamente transporte de massa. Você viu o povão utilizando o avião, né, usando o transporte aéreo. Temos muito o que fazer, tem muitas cidades crescendo, ampliando os seus aeroportos. Nós temos uma agência reguladora confiável, tudo bem, tudo tem. Se a gente olhar o lado negativo, a gente acaba desanimando. Mas vamos avançar muito, abrindo capital, não tem bobo, o investidor ele vem para cá, vem de uma forma firme. O Brasil hoje é um país, hoje é o supermercado do mundo, onde as multinacionais estão todas no setor da produção de alimentos e também não vai ser diferente na questão desse mercado aéreo, porque não adianta nada ele ter o dinheiro dele lá fora rendendo ali 1% ao ano. Aqui os lucros, o deputado me colocou o lucro da TIM, parece nada dando faturamento de 25 bilhões, mas se você botar em percentual, deixa ali
os teus 4% limpinhos ali no balanço deles. Lá fora é quase impossível uma empresa hoje tirar 2% ano de lucro. Então é um país que é um grande atrativo e nós acreditamos sim na melhoria e a gente acredita também que o governo, nós não vamos ficar mergulhados nessa crise a vida toda. Eu creio que mais um ano e nós vamos atravessar essa ponte aí e esse país tem muito para crescer, um país maravilhoso, com um potencial turístico muito grande que cada vez mais vai fomentar o setor aéreo, curtindo o próprio Brasil. Com a própria crise que vem o aumento do dólar, esse brasileiro que só sabia o caminho de Miami, o caminho de outros países aí para turismo, ele tem ficado aqui dentro do Brasil e vocês podem visitar os pontos turísticos do Brasil, os aeroportos lotados, um movimento muito grande. Então, estou muito confiante. Mas infelizmente, eu queria só aproveitar aqui para... É uma pena que eu não concordo com essa tese, deputado, com todo o respeito, porque tudo bem, aqui tem o lucro, mas olha a carga tributária que o brasileiro paga para que o outro venha investir aqui. Então, aí é um outro debate, obviamente, né, que poderíamos fazer, que é a falta de gestão, de planejamento, de controle da política macroeconômica do país. Se é para achar de uma visão simplista que essa seja a saída, dá para achar. Evita piorar o cenário, mas é o cidadão brasileiro que está perdendo. E no aspecto do turismo, se você vai ver também, o turismo nacional também está caro, justamente pela intervenção da política econômica do Estado. E aí eu já vamos aqui... Deixa eu só colocar uma pergunta no meio disso, o senhor pode continuar seu raciocínio, que eu acho que tem a ver com isso. Com essa explosão que houve do mercado aéreo brasileiro nos últimos anos, todas as empresas nacionais apresentaram balanços, com exceção da Azul, talvez, balanços muito críticos. Né? As maiores empresas nacionais tiveram muita dificuldade de fechar suas contas. Quer dizer, por que acontece isso? Custos operacionais é o que eu posso aqui colocar como principal fator. Né? Nós não temos dúvidas, as dificuldades todas que o Brasil é um país, não é proativo, é reagente. Quando faltou, aí vai atrás. Não tinha aeroporto, quando estourou a aviação no bom sentido, aí foi fazer de qualquer jeito, concede, não concede. Às vezes eu olho... Concordo com o deputado Washington, bons aeroportos, melhores do que eram antes, mas se percebe que o próprio projeto deles, hoje você embarca e desembarca pelo mesmo lado, é uma confusão de gente passando para tudo que é lugar, no meio tem um restaurante também lotado, ou seja, quando faz um planejamento com o tempo, você faz uma coisa organizada. E o que é importante do debate que nós estamos tratando aqui, deputado e telespectadores, né, primeiro, regulamentar. Nós já temos algumas práticas acontecendo, tem empresa aérea nacional hoje que já não é mais nacional, na prática efetiva. Tem uma outra, como eu citei aqui, que abriu as ordinárias para entrar o capital externo. Quando você vê a Europa e Estados Unidos com regras claras. Então, regulamentar é fundamental para que a gente não tenha um descontrole ainda maior que, no fim, só quebre as nacionais e nós tenhamos que precisar das estrangeiras sem que aporte o recurso aqui. E, aportando o recurso aqui, com o nosso controle nacional, tem regras a cumprir, porque hoje a United já tem um percentual da Azul, se não me engano é 5%. Né? A Delta com um grande percentual da Gol. A LAN já comprou praticamente a TAM e a Avianca é pertencente à colombiana. Então, veja, nós estamos falando de um debate pontual que também nem o deputado Washington nem eu, nos pontos de vista que não temos a mesma concordância, devemos radicalizar. Temos que avançar, regrar este mercado, porque senão nós vamos ter o descontrole e no descontrole perde o Brasil e perde o consumidor. O que não dá é para deixar daqui a pouco que entrem aqui só empresas internacionais, pautem o preço por falta de concorrência, né, e o Brasil perca em todos os sentidos. Pois eu gostaria de colocar uma questão para os dois. A questão da competição. Né? A gente viveu no Brasil, o deputado Jerônimo se referiu ao período da quebra. Quer dizer, a gente tinha um mercado ultra controlado, com preços controlados e esse mercado foi aberto à competição, aos melhores preços, e o que a gente teve foi uma quebradeira das 3 maiores empresas aéreas nacionais. Quer dizer, a entrada de capital numa empresa, por exemplo, que seja a Gol, isso não pode, e que entre só em uma, não pode desequilibrar completamente o mercado e provocar uma nova
uma nova quebradeira? E do ponto de vista, deputado, o senhor que representa aí os aeronautas, como é que os trabalhadores estão vendo essa questão? Eu gostaria de saber isso dos dois. Bom, eu vou só então aproveitar, eu acho aqui, já que falaste dos trabalhadores, eu sou daqueles que não prego a questão de reserva de mercado por qualquer razão. Agora, nessa questão, nós precisamos levar em conta, sim, nós temos um alto custo para um piloto fazer o seu curso, né? Hoje, para você ter um brevet, como se chama, é pago pelo aluno, pela família, é caro, sem a certeza de ter um mercado adequado. E eu vou lembrar, quando a Gol comprou o Webjet aqui, foram 700 pilotos demitidos naquele momento, e no mesmo momento o governo queria, e é um outro debate, é a abertura dos céus, no sentido de trazer pilotos estrangeiros que fizeram suas carreiras lá fora, que estão bem aposentados e que entram aqui dentro para competir com o profissional brasileiro, né? Então nós temos que, é exatamente por isso que eu me preocupo muito, que a gente tenha, no mínimo, uma transição desse processo. Regrar, eu concordo, a autonomia brasileira, né, até por uma questão de soberania até nacional, você ter o controle acionário é importante, ninguém é contra a entrada de capital estrangeiro no Brasil, tampouco no setor, agora não com o controle. E, consequentemente, regras, inclusive as trabalhistas, né? A Delta quer entrar aqui, quer comprar a Gol, vamos imaginar que seja nesse linguajar assim mais simplista, qual é o compromisso social que passa a ter? Amanhã depois extinguir a Gol e virar Delta no Brasil com piloto americano? Né? Então, além de tudo que a gente já falou, nós também precisamos nos preocupar, sim, com a questão dos profissionais brasileiros que são qualificados e que já têm uma dificuldade de competição dentro do próprio mercado, né? Não dá para gerar, além de perder a soberania nacional, que é o controle das empresas, deixar um rastro de desemprego em razão de uma lei. Deputado Washington, como é que o senhor acha? Pode haver um desequilíbrio competitivo? Não, eu creio que o ponto que o nosso querido deputado colocou, Jerônimo, é realmente garantir a questão do emprego, né? Assegurar os empregos, assegurar os direitos trabalhistas e que esse capital venha investir em infraestrutura, que venha investir em novas aeronaves, investir numa estrutura que traga mais conforto, que cumpra esse papel de atender os estados mais distantes, as cidades mais distantes, onde temos inúmeras linhas deficitárias. Tudo isso é um papel da agência e o papel de uma transição bem pacífica. Eu concordo. Agora, eu sou de pleno acordo que é muito bem-vindo esse capital para as empresas brasileiras, essas parcerias que a gente vai conseguir desenvolver, crescer e gerar novos postos de trabalho. O senhor não acreditam que eles podem estabelecer uma competição? A gente tem empresas ultra competitivas no exterior, né? Essas empresas de baixo custo, isso não pode afetar o nosso mercado? Tem subsídios, né? A passagem, por exemplo, nos Estados Unidos, ela já tem 10% a menos do que a passagem no Brasil, ao natural, pelo subsídio dos governos, né? E pelo nosso custo, esses 10% do subsídio amplifica, né? O mais importante é reafirmar, o regramento é necessário. O regramento é necessário, porque hoje está entrando no Brasil, vamos dizer assim, um processo sem regra. E isso desmonta... Quer dizer, isso já está acontecendo? Já está acontecendo e vem tirando competitividade cada vez mais, porque a necessidade de injetar dinheiro num Brasil de alta carga tributária e sem infraestrutura é enorme. Então, isso nós precisamos ter urgentemente. Agora, volto a afirmar, minha posição é muito clara, com controle nacional, porque é um item estratégico a aviação para o nosso país. E, obviamente, esse debate precisa ser aprofundado. Muito obrigada, deputado Washington. Muito obrigada, deputado Jerônimo. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever este ou compartilhar este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.